Bora! E aí, boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos chegando. Conforme vocês forem entrando, vai dando ok para saber se está tudo bem, se está tudo funcionando. Doutora Simone não me ajudou hoje, né, doutora Simone, a escolher o tema. Vamos lá. Hoje vai ser bem legal. Vai ser sobre um tema que eu acho que é interessante para todos. Não vamos falar sobre nada muito específico. Mas se estiver ouvindo, se estiver bem aí, o áudio estiver ok. Tô com a tosse terrível, pessoal. Aquele final de semana passado foi um estresse físico muito forte, né? E acabou que ficou essa tosse aí. Então a voz é por conta disso. Então vamos falar hoje. Hoje vai ser bem legal. Hoje vai ser sobre a arquitetura da crença. Então eu queria falar hoje sobre exatamente como que nós, seres humanos, montamos os nossos sistemas de crença em tudo que você acredita, ou acha que você acredita, ou sabe da vida, né? Quando você chega e olha para trás e fala assim, poxa, isso eu sei, isso eu domino, isso eu conheço. Então já falar exatamente sobre como que acontece isso, né? Como que a gente consegue olhar as coisas, interpretar e falar assim, puxa, isso aí eu domino, isso eu sei, isso eu conheço. Então, por exemplo, para quem está chegando aí, vamos falar sobre a arquitetura da crença. Boníssima noite. Então, hoje eu vou dar vários exemplos, né? Mas um dos exemplos bem simples, você olha uma cadeira que está aqui do meu lado e vai falar assim, puxa, isso é uma cadeira, né? Isso é uma coisa que você acredita, que você sabe, né? Isso aí poderia ter outro nome, qualquer outro nome, sei lá, você pode dar um nome de macarrão, você pode dar um nome de Zargon, sei lá, e aí aquilo ali ia ser uma outra realidade, mas contanto que só a nomenclatura vai mudar. E aí quando a gente está falando de cadeira, né, a gente vai falar de um bicho, é tudo muito fácil, mas quando a gente está falando de sistemas mais complexos de crença, aí a coisa começa a ficar toda mais caótica. Então um exemplo muito grande, né, muito forte, é quando a gente começa a entender sobre comportamento humano, quando a gente começa a adquirir comportamentos e nomes, para dar nomes a sentimentos, e aí vem aquela confusão toda, a inteligência emocional, né? Aquela coisa toda, aí pronto, aí começou a confusão. Enquanto a gente está dando nome para objetos e nome para coisas concretas e tal, fica tudo muito fácil, né? Mas, por exemplo, então vamos começar um exemplo já um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais rebuscado, né, de sistema de crenças. Que a gente, quando é criança ainda, quando a gente é muito vulnerável, a gente começa a montar sistemas de crença, de começar a criar o que a gente acredita, o que a gente sabe, e acaba fazendo isso tudo errado, e isso acaba fazendo com que vocês continuem sofrendo, né? Todos nós aqui continuamos sofrendo, por conta de um pensamento errado, que a gente entendeu errado e a coisa toda veio alastrando. Então, vou dar um exemplo muito clássico. Você está lá na sua sala de aula, a tua professora te chama de burra, né? Ou burro, ou enfim, qualquer outra coisa, mas vamos começar pela deficiência intelectual. E aí você carrega aquilo, esse estigma, né? Você começa a carregar, você fala, cacete, eu sou burro. E agora? Né? E agora? Como é que eu vou lidar com isso? Porque agora alguém te falou, em um momento que você é vulnerável, em um momento que você ainda não tem as suas crenças bem definidas, né? Alguém falou que você é burro, e aí você começa a carregar isso para o resto da sua vida, e você começa a montar esquemas, crenças, onde você vai tentar se adaptar, você vai fazer com que o seu comportamento se adapte a essa nova realidade que agora que você entende que você é burro, né? E aí começa todo o problema. Por quê? Seu pensamento agora começa a ficar assim, caramba, se eu sou burro, né, pode ser inteligente também, né? Alguém falou que se eu sou inteligente, você vai pensar alguma coisa. Então você começa a ficar, puxa vida, então, peraí, você começa a ficar mais rígido, você começa a ficar mais convencido daquilo, e aí você adquire um comportamento. Qual vai ser o comportamento? Sei lá, você de repente pode estar falando que a partir de agora eu tenho que estudar. Isso vira uma neurose na sua vida. Porque se você não fizer esse tal comportamento, você tem uma consequência. Não serei amado, serei rejeitado, serei pior do que os outros, acabarei sozinho, né? Então já começa aquela confabulação sobre pensamentos mais pessimistas. Isso é muito comum
quando você tem um sistema de crença que vem errado, né? Isso não necessariamente pode vir de uma outra pessoa, isso pode vir de você mesmo. Você pode olhar para um certo comportamento, por exemplo, você olha e começa a ter um rendimento muito superior às outras pessoas, e aí você fala, aí cacete, eu sou mais inteligente do que todo mundo. E isso faz com que você tenha uma crença, né? Sem ninguém ter te dito isso. Você começa a acreditar nisso, você começa também a ter um pouco mais de folga, e aí muitas vezes você acaba criando dentro da sua própria cabeça uma expectativa muito alta, e aí você acaba que, de repente, você tem uma nota boa, mas você não é uma pessoa que produz, e aí acaba que, enfim, seu comportamento já está pré-determinado por essa crença. Então, como que acontece a crença? Como que acontece a crença? Porque isso é importante. Esse é um dos pontos chaves da aula, que você tem uma experiência, uma evidência. Geralmente é assim que acontece, é uma evidência, né? Então pode falar aí de qualquer crença que você tenha hoje. Pensa aí agora, nesse momento, qual a crença que você mais baseia a sua vida. Então eu vou dar um exemplo aqui, né? Uma mulher vira e fala assim, todos os homens são ruins. Isso é uma crença, né? E aí eu falo, da onde que veio essa crença? Ela vai falar, olha, eu conheci 3 homens que eu me apaixonei e que eles não me quiseram, ou me traíram, ou sei lá, me bateram. E aí você começou a arquitetar essa nova crença. Perfeito? Isso serve para absolutamente qualquer assunto, qualquer coisa. É o que a gente acredita, é o que a gente sabe ou acha que sabe do mundo. Sobre tudo. Então a gente acaba meio que generalizando mesmo. Isso acontece, beleza? Então isso tem que ficar claro. Então pensa aí, nesse momento, quais são as crenças da tua vida, porque isso precisa ser confrontado. A gente vai falar, o próximo trecho da live vai ser exatamente sobre isso. Vai ser sobre como que a gente vai fazer para diminuir, ou o que a gente vai fazer para mudar esse tipo de crença, beleza? Então fica atento. E aí, você pega a sua evidência, você pega o seu exemplo, você pega a sua experiência, né? Quanto mais experiência você tiver, mais você vai achar isso racionalmente viável, né? Só que essa experiência, ela geralmente vem acompanhada de uma emoção. Entenda isso. Então tem uma experiência junto com uma emoção. Quanto mais forte for a emoção, mais sólida vai ser a sua crença. Ficou claro isso? Isso tem que ficar totalmente claro nesse momento. Então pensa bem. Alguém chega e fala para você quando você é novinha, você é gorda, né? Ou você é burra, ou você é isso, alguma coisa acontece em um momento de vulnerabilidade. Se você ficar emocionado, por exemplo, você ficou muito triste ou com muita raiva, provavelmente essa vai se tornar uma crença sólida na sua cabeça. E você vai começar a se adaptar ao mundo de acordo com essa crença. Isso tem que ficar claro. Isso tem que ficar totalmente claro nesse momento. Perfeito? Quanto mais forte for a sua emoção, mais sólida vai ser a sua crença do mundo. Tá? Então, pegou esse ponto aí, né? Essa parte ficou entendida. Então, nesse momento você vive algo que, por exemplo, vamos dar outro exemplo, essa aula precisa ter muito exemplo, né? Então você não consegue, vou dar um exemplo bem típico, você não consegue manter um relacionamento. Os seus relacionamentos são uma bosta, é um atrás do outro, sempre uma bosta, né? E aí você começa a mergulhar na sua crença e você começa a ver, é verdade, olha, a minha crença foi baseada no relacionamento dos meus pais. Ali já era uma bosta, né? Era aquele relacionamento fraco, um relacionamento imaturo, relacionamento agressivo, violento, ou frio, ou sei lá o quê. E você acha que todos os relacionamentos serão assim. E você começa a se adaptar a esse nicho. Você começa a ver os homens de uma outra forma, você começa a ver relacionamento como uma coisa fraca, como uma coisa assim, eu queria, mas não é. Aí você começa a se apegar. Você começa a se apegar nesse momento a um conto de fadas, né? Você fala, puxa, mas o que eu queria mesmo era um relacionamento romântico, uma coisa perfeita, e aí você acaba saindo da realidade. Então, aqui, o Biel, alergista, matou... Perdão, alergista, é isso mesmo? Alergista, isso aí. O Dr. Biel matou o que a gente tem que começar a fazer. É isso mesmo. Nem toda crença é condizente com a realidade. Essa é a premissa de que você vai ter que fazer. E como é que a gente faz isso? Então, primeiro ponto, eu falei que a crença vem junto com uma emoção. Então, o primeiro ponto é você saber isso. O que é a sua crença racional e o que é a emoção. Beleza? Isso é importante. Então, você começa a ligar
a desligar uma da outra. Então aqui é crença racional, aqui é o que eu comecei a fazer como comportamento e aqui é emoção. O segundo ponto, você vai fazer exatamente o que a gente falou agora, né? Confrontar isso com a realidade. Isso é real? Por que isso é real? Quais foram as minhas evidências? Quais foram? Por quê? Porque quando você confronta com a sua evidência, o que acontece? Uma das coisas que você vai fazer, vai falar, vai pensar assim, é verdade. Puxa vida, quando eu pensei isso, eu tinha 5 anos de idade. Hoje você é uma pessoa que tem muito mais conhecimento, muito mais vivência, até muito mais sabedoria, assim espera, né? Assim espera. Então você vai conseguir confrontar com a realidade. E aí nesse momento você pode dividir as suas evidências em positivo e negativo. São evidências que corroboram com a minha crença, mas eu quero também evidências que vão contra a minha crença. Então vamos pensar, todos os homens são ruins. Beleza. Baseado em que evidência? Eu conheci 3 homens que me fizeram mal. Beleza, tudo bem. Beleza, ok. Quantos homens você conheceu que fizeram bem? Então, isso serve para todos os outros momentos. A pessoa te chamou de burra, né? A gente começou a nossa aula falando sobre isso. Tá, mas baseado em evidências, quantas pessoas me viram como inteligente? Em quais momentos eu fui inteligente? Quais são as minhas virtudes dentro do setor inteligência? Aonde são os campos que eu mais domino, né? E aí você começa a arquitetar uma nova crença. E é isso que alivia o paciente, quando ele compreende a emoção da crença, quando ele confronta essa crença com a realidade e quando ele corrobora as suas crenças de uma forma dicotômica. Ele vai botar tanto a negativa quanto a positiva. E aí você começa a confrontar essa nova crença e formar uma nova crença muito mais baseado na sua nova personalidade, na sua nova sabedoria, em novos conhecimentos, né? Então veja bem, Dr. Biel falou mais um ponto, a verdade é uma só, mas você começa a ver de um outro ângulo. É a mesma verdade, sendo vista de diversos ângulos. E isso faz com que você veja a verdade de uma forma muito mais ampla. E aí você mostra que pode ser que você tenha um pensamento que lá no passado fez total sentido, mas hoje não faz mais. Você larga, você abre mão dessa tua crença, baseada naquelas tuas evidências que eram antigas, e você começa a corroborar mesmo, você começa, a confrontar com a realidade e formar novas crenças, entendeu? Então, aí, esse é o momento que você começa a fazer todo o seu sistema de crença, botar ele em xeque. Então aquilo ali já te serviu de uma certa forma no passado e não te serve mais hoje. E aí, obviamente, que não faz mais sentido você... Peraí, estão me ligando aqui. Não faz mais sentido você manter esse pensamento, esse comportamento. Só que isso não é o que a maioria faz, né? A maioria continua falando, não, eu não vou mudar, vai ser sempre assim, eu penso assim, eu não consigo ver isso de forma diferente. Então, calma, você talvez não tenha visto isso de uma forma, por outro ângulo, uma forma mais holística, uma forma mais completa. Você não viu. Você ainda não parou. Peraí, cara, já vou te atender. Você não viu ainda aquela coisa de uma forma completa. Perfeito? Quando você começa a ver de outros ângulos, quando você separa a emoção da razão, você começa a ver o que aconteceu e como que aconteceu, coloca aquilo em xeque e fala, puxa, é verdade, talvez eu não tenha toda a verdade do meu lado, talvez eu não tenha toda a noção da verdade, talvez eu tenha achado uma coisa que era lá, pertence ao passado, que não pertence mais agora. E aí você honra esse momento, você honra esse seu mecanismo, você honra esse seu padrão de comportamento, né? O seu sistema de crença, você honra falando assim, olha, puxa, me serviu muito bem naquela época, mas hoje não me serve mais, hoje eu tenho uma nova amostra, hoje eu tenho um novo escopo de evidências e experiências. E isso é o que vai me fortalecer ao ter uma nova crença muito mais sábia. Beleza? Muito bem, então hoje ficamos por aí. Amanhã estarei novamente com vocês. Tem alguma pergunta aí que tenha ficado?
uma casquinha bora do trabalho, planeta sustentável. Isso é muito legal, Vera Coimbra. Isso é muito legal mesmo, porque eu vejo o planeta como um organismo. E como qualquer outro organismo, né, ele tem todo um sistema. E esse sistema ele precisa estar equilibrado. Então, é o que eu sempre falo, né? Quando a gente pensa em formação de ser humano, as pessoas ficam me perguntando um monte de pequenas coisas, né? Mas como é que eu lido com isso? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço aquilo? Quando você tem um ser humano bem formado, na sua plena atenção, na sua plena consciência, bem equilibrado, não precisa ficar trabalhando cada ponto separadamente. Você acaba trabalhando aquela coisa de uma forma só. E aí você inclusive vai falar sobre ecologia, mas vai fazer total sentido você ver isso como um todo. Ou seja, enquanto você estiver se comportando de uma forma egoísta, enquanto você estivesse, né, se comportando como um vírus ou como um tumor, seria mais ou menos um tumor, um câncer, uma célula cancerígena, onde ela visa somente a vida dela mesma, né? E aí, nesse momento, obviamente, que essa célula cancerígena vai tentar se reproduzir, mas dentro de um escopo egoísta. E aí não leva em conta a vida de um organismo onde ela vive e acaba matando o próprio organismo. Então é isso que não pode ser feito. Quando você forma bem o ser humano, isso vira completamente desnecessário. Você tira essa motivação egoísta como forma principal e começa, obviamente, a ter uma visão mais holística da coisa toda, tá bom? Bom, amanhã estou aí com vocês. Se tiverem aí algo mais urgente que precisa ser trabalhado, manda aí para mim a mensagem, eu vou ter o prazer de responder. Se eu não puder responder, eu vou com certeza ver o que vocês estão falando para poder montar de uma forma mais estruturada o teor das aulas. Eu sei que isso aí é minha responsabilidade, mas obviamente que isso aí vai orientando, eu vejo o que vocês estão precisando mais, é interessante, tá bom? Então nos vemos amanhã à noite. Vai ser um pouco mais tarde amanhã, acredito que umas 8 horas da noite, tá bom? Eu vou avisar, podem ficar tranquilos. Talvez seja até um pouquinho mais cedo por conta de um paciente, mas aí amanhã eu aviso tudo certinho. Boníssima noite, meus nobres guerreiros, até amanhã. Tchau, tchau.